Esse é o Arquivo Nova Brasil. E hoje a gente vai conhecer uma história especial. A história dele, que para além do samba, contribuiu para a consolidação do choro como gênero musical no Brasil. O mestre Pixinguinha. Compositor, instrumentista, regente e arranjador, Pixinguinha foi um dos pilares da moderna música popular brasileira. Ele nasceu Alfredo da Rocha Viana Filho, no bairro da Piedade, zona norte do Rio de Janeiro, em 1897. Seu pai trabalhava na repartição geral dos Correios e Telégrafos e também era músico amador. Ele tocava flauta, sendo muito solicitado nas rodas de choro e conhecido por promover saraus que reunia na sua casa grandes músicos, como o violonista João Pernambuco e o maestro Heitor Villa-Lobos. Pixinguinha, que já gostava muito de música, ficava apreciando os encontros. Segundo o acervo oficial sobre o mestre Pixinguinha presente no site do Instituto Moreira Salles e utilizado para essa pesquisa do Arquivo Nova Brasil, com 11 anos de idade, o pequeno Pixinguinha já tocava cavaquinho e tinha um ouvido muito bom. Quando percebeu o dom incomum do filho e a sua desenvoltura para estudar os choros no cavaquinho, o pai de Pixinguinha passou a levá-lo a tiracolo para as reuniões musicais. Foi frequentando esses ambientes que o menino decidiu trocar o cavaquinho por um instrumento de sopro. Seu Alfredo, o pai do Pixinguinha, também alugava alguns cômodos do casarão em que a família morava para os amigos músicos, motivo pelo qual o imóvel ficou conhecido como Pensão Viana. Entre os músicos que se hospedavam por ali estavam nomes importantes como o trompetista Bonfiglio de Oliveira, o violonista e compositor Sinhô, conhecido como o Rei do Samba, e o compositor e instrumentista Irineu de Almeida. Vendo Pixinguinha tocar a flautinha de folha, Irineu de Almeida se impressionou com o talento do menino e recomendou para o pai dele que o colocasse numa escola de música. Pouco tempo depois, Pixinguinha passou a fazer parte do conjunto Choro Carioca, liderado por Irineu, e que tinha na sua formação outros 2 irmãos do Pixinguinha atuando como violonistas, o Léo e o China. Já o ano de 1911 foi decisivo para Pixinguinha, que com 13 para 14 anos fez sua estreia fonográfica como flautista do conjunto Choro Carioca. A primeira música gravada por eles foi a polca Nhonhô em Sarilho, de Guilherme Cantalice, seguida de mais 4 composições do Irineu de Almeida. Foi também em 1911 o início da atuação profissional de Pixinguinha na orquestra do Rancho Carnavalesco Filhas das Jardineiras, que tinha como diretor de harmonia o Irineu de Almeida. Um ano depois, Pixinguinha se tornou diretor de harmonia do Rancho Paladinos Japoneses. Isso antes de completar 15 anos de idade. Essa vivência nas agremiações carnavalescas foi uma das bases para a formação musical do Pixinguinha. Além de marcar o início da atividade profissional de Pixinguinha com a música de carnaval, a sua participação nesse rancho guarda um marco importante na sua vida pessoal. Foi quando ele conheceu seus parceiros inseparáveis e músicos importantíssimos para a história da música popular brasileira: Ernesto dos Santos, o Donga, e João Machado Guedes, o João da Baiana. Em 1914, Pixinguinha registrou uma música de sua autoria pela primeira vez, o tango Dominante, que na partitura aparece assinado por Alfredo da Rocha Viana, entre parênteses, Pisidim. Essa é a primeira aparição pública do apelido do músico, que passou por diversas grafias até se consolidar com o nome artístico Pixinguinha. Foi Pisidim, Pinzidim, Pisiguim, Bixiguinha, Pixigui, Pixinguinha até virar Pixinguinha. Em parte, essa confusão com seu apelido aconteceu por conta dos veículos de imprensa, cada um chamando o músico de um jeito, mas também pela origem imprecisa do nome. Desde menino, ele dizia que a sua avó o chamava de Pizindim, apelido que, dali a algum tempo, o pesquisador e músico Almirante contaria que significa menino bom
em dialeto africano. Ele também dizia que ele tinha tido uma doença chamada bexiga na infância, nome popular para varíola na época, e que a família o chamava de bexiguinha ou pixiguinha. E foi rolando essa complicação entre os apelidos, que ele não sabia como tinha chegado até Pixinguinha. Em 1917, foi lançada a famosa canção Pelo Telefone, assinada pelo amigo Donga e Mauro de Almeida, que entrou para a história como o primeiro samba gravado. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione. Em 1919, Pixinguinha já morava no bairro da Olaria, quando criou um clássico do seu repertório, o choro 1-0, cuja composição é atribuída à vitória da seleção de futebol brasileira sobre o Uruguai por 1-0, dando ao time brasileiro sua primeira conquista, o título do Campeonato Sul-Americano de Futebol daquele ano. Em abril de 19, aconteceu a primeira apresentação da Orquestra Típica 8 Batutas, conjunto que foi a principal novidade no Cine Palais, famoso cinema do Rio de Janeiro, na reabertura das suas portas depois do surto da gripe espanhola. Os 8 Batutas contava na sua formação com Pixinguinha na flauta, Donga no violão, China na voz e violão, Nelson Alves no cavaquinho, Jacob Palmieri na bandola e reco-reco e José de Alves Lima, o Zezé, no bandolim e ganzá. No seu admirável repertório de música vocal e instrumental brasileira estavam machiches, lundus, canções sertanejas, corta-jacas, batuques e cateretês. A temporada de estreia dos 8 Batutas foi um sucesso, com boa repercussão nos veículos impressos e ilustres da plateia. Uma reação que destoou muito foi a do jornalista Júlio Reis, do veículo A Rua, que se disse envergonhado com aquele escândalo nas palavras cheias de preconceito dele, abre aspas. Um conjunto que toca música popular, usa trajes nordestinos e ainda por cima tem 4 negros em sua formação, fecha aspas. Pro bem do conjunto, prevaleceram reações como a de Arnaldo Guinle, o milionário que passou a contratar os 8 Batutas para se apresentarem nos saraus na sua mansão, no bairro de Laranjeiras. Mansão que hoje é conhecida como Palácio Laranjeiras e é a residência oficial do governador no estado do Rio de Janeiro. Por sugestão de Guinle, o conjunto também saiu numa grande turnê pelo Brasil que durou mais de um ano. Em outubro de 1921, os 8 Batutas se apresentaram na residência do então presidente da República, Epitácio Pessoa. No início do ano seguinte, o conjunto foi por meses atração fixa de uma badalada casa noturna de Paris, o Dancing Scheherazade. Contrastando com o sucesso das apresentações junto ao público de Paris e à imprensa parisiense, que se referiam ao conjunto como Les Batutas ou L'Orchestre des Batutas, na imprensa brasileira saíam matérias de teor racista, como no Diário de Pernambuco e no Jornal do Comércio. De volta ao Brasil, Pixinguinha trouxe na bagagem um saxofone, presente de Arnaldo Guinle. Algumas fontes de referência informam que, durante esse período, o conjunto participou também da primeira transmissão de rádio no Brasil, que teve como marco inicial oficial um discurso do presidente da República, Epitácio Pessoa, realizado no dia 7 de setembro de 1922. Em 1926, estreou no Teatro Rialto a peça de teatro de revista Tudo Preto, encenada pela Companhia Negra de Revistas, com a organização do cenógrafo Jaime Silva e do cantor, compositor e ator De Chocolate. A maravilhosa ousadia para a época de encenar uma peça com um elenco inteiramente formado por pessoas pretas nasceu de conversas de Chocolate com Pixinguinha. Tudo Preto foi um marco. Os pretos, marginalizados sem oportunidade nos palcos da cidade, iam então mostrar as suas qualidades. Todos em cena eram negros, tanto os atores do elenco quanto os 20 integrantes da orquestra, regida por Pixinguinha, que era também um dos autores das músicas do espetáculo, ao lado do trompetista Jaime Cirino. Apesar de receber críticas também racistas, a temporada da revista foi um sucesso. Para Pixinguinha, essa temporada teve um significado especial. Entre ensaios e sessões, ele começou a namorar a vedete Jandira Aimoré, que na verdade se chamava Albertina Nunes Pereira. Os dois se casaram em 1927 e viveram juntos até 72, o ano da morte de Beth, o apelido
pelo qual ela era chamada. No ano de 1928, foi lançado um disco de 78 rotações por minuto, com a primeira gravação de um clássico de Pixinguinha, o choro Lamentos, interpretado pela orquestra típica Pixinguinha Donga. O lado B traz o choro Amigo do Povo de Donga. Ainda no final de 28, outro disco trouxe a gravação da orquestra típica Pixinguinha Donga para um choro instrumental de Pixinguinha com inusitadas 2 partes, uma a menos do que as tradicionais 3 partes do choro. O nome da canção? Carinhoso. O crítico Cruz Cordeiro, da revista Fonoarte, logo publicou notas reprovando tanto Lamentos quanto Carinhoso, dizendo que Pixinguinha, nas suas palavras, era, abre aspas, um músico popular que andava sendo influenciado pelos ritmos e melodias da música de jazz. O público também não deu muita bola para o lançamento de Carinhoso, não. A música não fez sucesso nem mesmo com as 2 regravações que teve a seguir. Uma pela Orquestra Vitor Brasileira, em 1929, e outra pelo bandolinista Luperci Miranda, em 1934. O ano de 1929 também marcou a entrada da gravadora RCA Victor no Brasil. Nas décadas seguintes, a companhia foi uma das grandes gravadoras locais, disputando a liderança nas vendagens com a também gravadora norte-americana Odeon. Logo no início dessas atividades, a RCA Victor contou nas suas gravações com arranjos do Pixinguinha, aprovado num concurso promovido pela gravadora e ficando em primeiro lugar com a sua música Carinhoso. No novo emprego, Pixinguinha tinha as atribuições de escrever arranjos e orquestrações e também de reger a orquestra da gravadora. O início da atuação de Pixinguinha como arranjador na RCA Victor trouxe, de certa maneira, a solução para um problema que a música popular brasileira, em especial o samba, enfrentava dentro das gravadoras, onde as orquestras eram geralmente comandadas por maestros estrangeiros que regiam, na sua maioria, músicos estrangeiros. Estabelecido desde 1917, no ano do lançamento lá daquela canção Pelo Telefone, o samba já tinha grande popularidade no Brasil, mas as gravações ainda não refletiam o que era o gênero, com uma falta de bossa e resultados frios e sem vida. A atuação de Pixinguinha abrasileirando arranjos e orquestrações foi fundamental para fazer o samba ser escutado como samba. Segundo o jornalista Sérgio Cabral, ele foi o grande pioneiro da orquestração para a música popular brasileira. A canção carnavalesca também deve a Pixinguinha uma boa parcela do seu êxito, porque ele escrevia arranjos com uma destacada participação da orquestra, criando introduções que ficaram famosas e encontrando soluções inventivas para músicas mais simples, ao utilizar muito bem a percussão. O time de músicos escalados por Pixinguinha para as gravações também tinham alguns dos melhores instrumentistas do país. Com esses instrumentistas e mais os arranjos de Pixinguinha, músicas como a marchinha Pra Você Gostar de Mim, Tá Aí, composição de Gilberto de Carvalho, foi gravada no início de 1930 para se tornar um dos maiores sucessos daquele carnaval e também o primeiro sucesso da cantora Carmen Miranda. Tá aí. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, faz assim comigo não. Você tem que me dar. O ano de 1931 registrou o fim das atividades dos 8 Batutas. A partir dessa mesma base, Pixinguinha, Donga e João da Baiana criaram o conjunto que seria uma das atrações do Carnaval de 32 e com o qual fariam muitas gravações dali em diante. O grupo da Guarda Velha. Nessa época, Pixinguinha, Donga e João da Baiana ainda não tinham idade para serem considerados Guarda Velha. Pixinguinha tinha só 34 anos, Donga 41 e João 44. Mas o nome escolhido deixa claro que eles estavam comprometidos com a música tradicional brasileira. Uma das gravações iniciais do grupo é Patrão Prenda Seu Gado, parceria do trio, que saiu nesse ano de 1931. Ô patrão, prenda seu gado na lava
França tem um ditado: quem mata gato é jurado. Olha esse ponteado tonga. Em 1933, Pixinguinha fez os arranjos para a famosa Marcha Junina Chegou a Hora da Fogueira, composição de Lamartine Babo, gravada por Carmen Miranda e Mário Reis. Chegou a hora da fogueira, é noite de São João. O céu fica todo iluminado, fica o céu todo estrelado, pintadinho de balão. Em 1935, no 8º ano de casamento, Bete e Pixinguinha adotaram um menino. O filho do casal recebeu o nome de Alfredo da Rocha Viana Neto, o Alfredinho. No mês de julho de 1937, o cantor Orlando Silva relançou o choro carinhoso de Pixinguinha, agora com uma letra escrita por João de Barro, o Braguinha. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Os versos estavam prontos desde o ano anterior, quando foram feitos para serem cantados pela cantora Heloísa Helena em um espetáculo beneficente promovido pela primeira-dama, Darcy Vargas, para arrecadar fundos para uma obra social. A Heloísa estava sem nenhuma música inédita para apresentar no espetáculo e logo procurou João de Barro, que por sua vez se lembrou do antigo choro de Pixinguinha e foi procurar o maestro. Pixinguinha então tocou o choro repetidamente na flauta, até que fosse decorado por João de Barro, que fez a letra em seguida. A música, composta anos antes por Pixinguinha e agora com os versos de João de Barro, se tornou um sucesso nacional. Carinhoso ocupa a primeira colocação na seleção 30 músicas do século XX, realizada pela Rede Globo no ano 2000, ficando apenas atrás do Samba Exaltação Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, que foi eleita ao concurso. Em 2024, segundo um levantamento do ECAD, a canção Carinhoso contava com 437 gravações registradas, sendo a terceira canção brasileira mais regravada no país em todos os tempos. Atrás apenas de Aquarela do Brasil, com 442 regravações, e do primeiro lugar, Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, com 453 regravações. Ao longo dos anos, Carinhoso foi regravada por nomes como Elis Regina, Jair Rodrigues, Tom Jobim, Maria Bethânia, Paulinho da Viola e Marisa Monte. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Voltando à gravação de Orlando Silva, o disco em que o cantor gravou essa nova versão da música Carinhoso trazia no lado B a gravação de outro grande sucesso de Pixinguinha, a Valsa Rosa, em parceria com Otávio de Souza. Carinhoso e Rosa são duas das mais importantes canções do cancioneiro popular brasileiro de todos os tempos. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor, de mais ativo olor. Rosa era uma versão adaptada e letrada de uma composição de Pixinguinha que, da mesma forma que Carinhoso, já existia há aproximadamente uma década, com o nome de Evocação. Em 1938 foi lançado o famoso lundu Iaô, composição de Pixinguinha em parceria com Gastão Viana, na voz de Patrício Teixeira. Repleta de palavras de origem africana, a canção foi regravada em 1968 no antológico LP Gente da Antiga, produzido por Hermínio Belo de Carvalho e que traz a união das vozes de Pixinguinha, Clementina de Jesus e João da Baiana. No Jacutá de Preto Velho há uma festa de Iaô,
Oi, Tenega de Ogum, de Oxalá, de Iemanjá, o cambá de Oxalá Caçador, ora viva naná, nanamorocô. Em 1941, a marchinha Alalaô foi uma das músicas de carnaval premiadas no concurso anual da Prefeitura do Distrito Federal, se tornando uma das marchinhas de maior sucesso de todos os tempos. Ela é uma composição de Haroldo Lobo e Nássara, gravada por Carlos Galhardo e com arranjo, adivinha de quem? Pixinguinha. Na primeira metade da década de 40, Pixinguinha viveu uma fase difícil por conta da bebida. Ele deixou a rádio Mairinque Veiga, onde trabalhava como flautista, arranjador e regente, desde 37, e sumiu de circulação. Quase não se falava dele. Trabalhando pouco e gastando muito com o álcool, o artista começou também a atrasar o pagamento das prestações da casa que ele havia comprado no Rio de Janeiro, com risco de perder o imóvel. Em 1942, Pixinguinha lançou suas 2 últimas gravações tocando flauta. As canções Chorei e 5 Companheiros. Dali em diante, o músico passou a tocar somente saxofone tenor nas suas gravações e apresentações. Nessa época de grande dificuldade, um personagem foi fundamental para Pixinguinha, o flautista e compositor Benedito Lacerda, que propôs ao amigo um modo de voltar à rotina de trabalho e de ganhar dinheiro. Benedito conseguiu o valor necessário para Pixinguinha quitar sua dívida por meio de um adiantamento pelos discos que seriam feitos na RCA Victor pela nova dupla, Benedito na flauta e Pixinguinha no sax tenor. O acordo previa ainda que Benedito Lacerda seria parceiro de Pixinguinha em todas as músicas que eles gravassem juntos, mesmo naquelas compostas por Pixinguinha antes do encontro deles. Pixinguinha não só voltou à ativa, enriquecendo a música brasileira com algumas das melhores canções e gravações de choro de todos os tempos, como também pagou todas as suas dívidas. Os primeiros discos, contando gravações do dueto de Pixinguinha com Benedito Lacerda, foram lançados em 1946. Depois, a dupla seguiu lançando álbuns em conjunto até 1951. Nesses álbuns estão as primeiras gravações de alguns clássicos do repertório do choro, como O Gato e o Canário, Ele e Eu e Ingênuo. Esse último, o choro preferido de Pixinguinha. Em 1945, Pixinguinha foi convidado pelo radialista, compositor e cantor Almirante para assinar contrato com a emissora de rádio mais popular do país, a Rádio Nacional. No ano seguinte, o radialista se transferiu para a Rádio Tupi e levou Pixinguinha junto com ele. O programa O Pessoal da Velha Guarda estreou em 1947 e ficou no ar semanalmente até 52. Almirante era o roteirista e apresentador e Pixinguinha a figura central, atuando como diretor musical e instrumentista de 2 dos 3 conjuntos que se intercalavam durante os 30 minutos de programa. Entre 1954 e 55, o Pixinguinha participou, junto com outros grandes nomes, como Donga e João da Baiana, do Festival da Velha Guarda, idealizado por Almirante e apresentado pela Rádio Record. Ainda em 55, os artistas lançaram o LP A Velha Guarda. No ano seguinte, a rua Belarmino Barreto, em Ramos, onde o Pixinguinha vivia com a sua esposa Beth desde 1939, foi rebatizada com o nome Rua Pixinguinha. Ainda em 66, o Pixinguinha participou da série de depoimentos para a posteridade do Museu da Imagem e do Som, gravando um depoimento sobre a sua própria trajetória, que trazia uma quantidade de imprecisões que levou o músico e pesquisador meticuloso Jacob do Bandolim, que era amigo e admirador do Pixinguinha, a revirar os arquivos atrás de informações sobre o passado do flautista e saxofonista. A principal descoberta que ele fez foi a de que Pixinguinha não tinha nascido em 23 de abril de 1898, como todos acreditavam, mas sim em 4 de maio de 1897. Diante dessa novidade, o Pixinguinha pediu para que o amigo mantivesse a descoberta em segredo
para não atrapalhar as festas e homenagens que já estavam agendadas em celebração aos seus 70 anos. Somente depois da morte do Jacó do Bandolim, em 1969, que a nova data de nascimento do Pixinguinha foi revelada. Mas aí já era tarde, a data antiga já estava registrada em várias biografias, o que fez com, lá em 2000, o bandolinista Hamilton de Holanda criasse o Dia do Choro no Brasil em 23 de abril, que era a data antiga de aniversário de Pixinguinha. A data permaneceu assim até hoje, afinal, o que vale é a homenagem ao artista que contribuiu diretamente para que o choro encontrasse uma forma musical no país. Em 1967, Pixinguinha recebeu diversas homenagens e condecorações. Participou com as suas composições dos famosos festivais de música brasileira daquele ano. E em 1968, foi lançado o LP Pixinguinha 70, em comemoração aos 70 anos do músico, resultado da gravação de um concerto em sua homenagem, promovido pelo MIS, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 1969, foi o lançamento do curta-metragem em preto e branco Pixinguinha, rodado em 1966 pelo cineasta e produtor João Carlos Horta, que filmou o músico assim, bem à vontade na sua casa. Estamos aqui no varandão. Varandão dos meus tempos, quando fazia Miss Anguisa Baiana, Minhas Vatapás, com Vinícius Moraes e outros mais. Me recordo bem. Aqui são acessórios, sabe como é? Assadeiras e panelas que estão aqui dentro, por aqui por dentro, essa coisa toda. E vem por aqui. Ô, Fredinho, traz o saxofone. Aqui são, sabe como é? São os cachos. Sabe o que quer dizer cachos, né? Aí, tá vazio, agora, mas antes não, estava sempre cheio, porque a gente não deixava esvaziar. Mas hoje está vazio, tem que ficar vazio. Quem sabe lá, se amanhã ou depois, não é, a gente manda encher outra vez para fazer mais um negocinho. Depende de vocês, sabe? Quando quiser, está tudo às ordens. E aqui é o velho saxofone. Esse saxofone foi um presente do Dr. Paulo Bittencourt, foi ele que me deu. Em 1970, as dificuldades financeiras fizeram com que Pixinguinha e sua esposa Beth tivessem que se mudar para o conjunto residencial dos músicos no bairro de Inhaúma, no Rio. No ano seguinte, foi lançado o LP Som Pixinguinha, produzido por Hermínio Belo de Carvalho, com as últimas gravações feitas por Pixinguinha. Em 1972, foi a vez do filme Saravá, do cineasta francês Pierre Barrault, gravado em 69, em que Pixinguinha aparece tocando lamentos no saxofone, acompanhado de Baden Powell ao violão. Em junho de 1972, a companheira de Pixinguinha por uma vida, Beth, faleceu. Por conta de complicações cardíacas, ela estava internada desde maio, sem perspectivas de recuperação. Durante a sua internação, o Pixinguinha também teve um princípio de infarto, sendo internado pelo filho no mesmo hospital. Para não preocupar a esposa, ele trocava o pijama do hospital pelo terno na hora de fazer uma visita. Como conta o site oficial dedicado à sua vida e obra no Instituto Moreira Salles, na manhã do dia 17 de fevereiro de 1973, Pixinguinha recebeu na sua casa a visita do poeta e produtor Hermínio Belo de Carvalho, do fotógrafo Walter Firmo e do músico Eduardo Marques.
Eles conversaram amenidades, escutaram música e na hora da despedida, Pixinguinha chorou. À tarde, ele vestiu o seu terno marrom, saiu de Inhaúma, acompanhado pelo filho, em direção à igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, para batizar o filho do seu amigo Euclides Souza Lima. Como presente para o bebê, ele levou uma partitura manuscrita de Carinhoso. Porém, no momento em que ele se preparava para assinar o seu nome no livro da igreja, o Pixinguinha caiu em pleno altar, fulminado por um infarto. O artista tinha 74 anos. E a gente termina esse Arquivo Nova Brasil especial Pixinguinha com uma frase do crítico e historiador Ari Vasconcelos. Se você tem 15 volumes para falar de toda a música popular brasileira, fique certo de que é pouco. Mas se você dispõe apenas de espaço para uma palavra, nem tudo está perdido. Escreva depressa, Pixinguinha.